Fala, terceirão, beleza, pessoal? Saudade de um rolê. Enquanto isso não acontece, vamos ficando aqui com o Alexandre e vamos ver algumas obras importantes aí do modernismo, especialmente Macunaíma e alguns autores também dessa primeira fase. Falou? Então, pessoal, vamos lá então fazer uma análise sobre o Macunaíma, que tem um trecho dele aí no caderno de vocês da apostila, volume 2. Tem, na verdade, tem 3 trechos, né? Depois nós vamos lá fazer as atividades da apostila, mas primeiro eu fiquei de passar esse vídeo para vocês, dando mais detalhes, explicando um pouco mais sobre o livro. Ele foi um dos mais importantes, uma das mais importantes obras do modernismo na primeira fase. E seguramente é a mais importante obra do Mário de Andrade, né? Ele começou a ser escrito em 1926 e foi publicado em 1928, tá? Lembrando que a Semana de Arte Moderna, que oficialmente deu início ao modernismo no Brasil, de 1922, né? Então esse livro Macunaíma está ali bem no meio do processo todo. Então, assim, o que a gente pode dizer a respeito dele? Acima de tudo, é uma narrativa fantástica, né? Que coloca bastante temas da mitologia brasileira, indígena, elementos do folclore, da Amazônia, das regiões do interior do Brasil. Mistura também com fatos, mistura com piadas, casos populares, contos, ditados populares que as pessoas contam, piadas. Então é uma grande miscelânea, uma grande mistura de todos esses elementos, tá? Ainda a gente pode encontrar nessa obra aí trechos, traços, né, das correntes de vanguarda da época. Vocês devem se lembrar aí das correntes de vanguarda do modernismo, que são, né, futurismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, tá? Então a gente encontra também elementos dessas correntes de vanguardistas nessa obra também, tá? Então é uma obra bastante alinhada com o seu tempo, com a sua época, por isso que é chamada de um dos pilares aí do modernismo brasileiro. Essa obra, como eu falei algumas vezes aí em vídeos anteriores, ela é profundamente nacionalista, mas porém crítica, tá? Não é aquele nacionalismo imbecil que é contra o que é estrangeiro ou xenófobo, né? Ela sintetiza todas as propostas dos movimentos da antropofagia e de outros movimentos que os modernistas criaram. Embora ele tenha dito que escreveu esse livro em apenas 6 dias, ele é fruto de anos de pesquisa das lendas e dos mitos indígenas e folclóricos que ele reuniu, né, utilizando a linguagem de várias regiões do Brasil. Então o Mário de Andrade também era um profundo estudioso do folclore e das lendas brasileiras. Basta lembrar que depois de um tempo ele foi secretário, na época era diretor que falava, né, de cultura da cidade de São Paulo, né? Então ele era uma pessoa bem engajada aí nessa parte cultural, tá? Então esse livro, né, ele reúne todas as informações folclóricas que o Mário de Andrade recolheu ao redor do país no decorrer da sua vida, tá? E alguns historiadores da literatura, alguns críticos classificam esse livro como rapisódia, tá? O que é uma rapisódia? É uma narrativa fantasiosa, né? Cheia de causos e contos tradicionais populares, né? Então ele é um livro bastante carregado desse tipo de tradição cultural popular, tá? Então, aí o enredo, né? O enredo ele não é muito importante pra gente no nosso estudo, porque a narrativa é bem
ela vai bem em zigue-zague, ela tem idas e vindas. De repente o personagem está na Amazônia, no outro momento, logo em seguida, já está em São Paulo. Então o enredo é bem assim, fragmentado, tá? Mas o enredo, a história em si, não é tão importante para nosso estudo, tá? Embora exista assim uma história, exista um enredo, mas ele no fim não é tão importante para o nosso propósito aqui, né? Segundo alguns historiadores, né, a palavra Macunaíma quer dizer o grande mal, né? Então, qual é a característica principal do Macunaíma? É um personagem ambíguo, ou seja, ele tem uma dupla característica. Embora ele seja considerado como o herói do livro, ele é na verdade o anti-herói, né? Personagem malandro, sem muita vontade de trabalho, gosta de ganhar as coisas na facilidade, né? E o próprio Mário de Andrade escreveu isso, né? Ele representa um herói sem nenhum caráter, tá? E ele transfere isso, né? Essa característica do Macunaíma para o povo brasileiro, dizendo que o brasileiro seria um reflexo do que é o Macunaíma, né? Ou vice-versa, né? O Macunaíma sendo um reflexo do brasileiro, que é um povo sem caráter, ou seja, não quer dizer isso que seja um povo mal ou pior que os outros, mas é que é um povo que acaba vivendo, né, conforme os seus sentimentos, conforme as suas vontades, conforme os desejos, sem muita preocupação com o futuro, sem muita preocupação com o próximo, sem uma preocupação social, né, com a sociedade, apenas vivendo, satisfazendo suas próprias vontades e vivendo em redor do próprio umbigo, né? É o que a gente vê hoje com essa situação pandêmica aí, né? Muita gente só pensando em si, ninguém se importando com a sociedade, né? Então esse reflexo da ausência de caráter é que o Mário de Andrade imprime no personagem Macunaíma, tá? Com relação ao espaço e o tempo que se desenvolve a narrativa, né? Essa narrativa ela é vivida num espaço mágico, próprio dessa atmosfera fantástica que ele criou, né? Então ele está fora do espaço e do tempo convencional. Por isso que de algum momento ele está em São Paulo, daí ele foge para o Rio de Janeiro, logo já está em Mato Grosso, Amazonas, depois em Pernambuco, Minas Gerais, né? Então ele, num parágrafo só, ele passa por várias regiões, vários estados brasileiros, né? Então o espaço e o tempo não são muito definidos nesse livro aí, tá? A mesma coisa em relação ao tempo. No momento ele está conversando com os mortos, né? Com pessoas que já morreram, e no mesmo tempo ele está no presente. Então é uma situação bastante fantástica, né? Prosseguindo então aqui, gente, muitas vezes a gente tem que cortar o vídeo, porque a gente está em casa, é outro tipo de realidade, diferente de uma aula normal, né? Que a gente tem lá um espaço adequado e tudo mais. A gente, às vezes tem que parar, acontece algum barulho, criança pede a nossa atenção aqui, então a gente tem que cortar algumas vezes. Então vamos lá, vamos continuar. Esse livro também tem algumas partes em que vocês vão prestar atenção, né, quem lê, que ele vai enumerando uma série de coisas, né, desde nomes de frutas, de animais, de danças, de folclores em geral, né, e ritmos musicais, enfim. Ele faz uma série de enumerações desse tipo, que resulta do trabalho de pesquisa que ele fez, tá? Uma outra parte importante do livro que está na apostila aí, depois a gente vai ver quando for fazer o exercício, é o capítulo Carta para as Icamiabas, que é o capítulo 9, né? Esse capítulo é uma sátira à escrita que havia antes, né, do parnasianismo e dos demais escritores ditos cultos, né? Então o Mário de Andrade, através desse capítulo, faz uma sátira
a esse tipo de escrita rebuscada, esse tipo de escrita mais pretensamente sofisticada. E nesse capítulo aí ele faz uma sátira a esse tipo de escrita. Lembrando, né, que uma das características básicas do modernismo é justamente isso, né, a sátira, a tentativa de ruptura com o passado, né? E esse capítulo representa bem isso, né? Uma tiração de sarro aí do Mário de Andrade em relação aos escritores que eram pretensamente intelectuais e tinham aquela escrita toda cheia de palavras difíceis e cheia de complicações. Muitas vezes o brasileiro, a maioria das vezes, né, o brasileiro médio não consegue entender a linguagem cheia de palavras complicadas, que hoje a gente ainda percebe aí no mundo jurídico, né, nas leis, que você precisa de um advogado para poder interpretar as leis que o próprio país fez para os seus próprios cidadãos, né? Que isso que é um absurdo completo. A gente precisa de uma pessoa para interpretar uma lei que em tese deveria valer para todos nós, né? Então esse capítulo 9 aí, o Mário de Andrade faz esse tipo de crítica, tá? Mais uma vez falando do enredo, como eu disse, o enredo não é tão importante assim para a apreciação da obra, mas falando em linhas gerais, o enredo, como o próprio nome diz, do livro, narra a história do Macunaíma, que é o personagem principal, e ele acaba saindo lá da onde ele vivia, na Amazônia, junto com seus dois irmãos, né, Manap e Jiguê. E aí eles passam a viver uma série de peripécias, vários cantos do Brasil, em busca de uma pedra mágica, né, a Muiraquitã, que ele acaba perdendo em diversas fases da obra, né, devido ao seu caráter, a sua falta de caráter, né, a sua falta de cuidado, de zelo, e ele acaba perdendo essa pedra diversas vezes pelo caminho. E aí ele vem até São Paulo e descobre que a pedra está na posse de um gigante, né, Venceslau Pietro Pietra, tá? E aí ele descreve nesse capítulo 9 a cidade de São Paulo para os seus conterrâneos lá na tribo, tá? Então, gente, esse livro Macunaíma, a princípio você pode estranhar o jeito que ele é escrito, as palavras que ele usa, mas com o tempo, com mais entendimento, você vai perceber que é um livro bastante divertido e até engraçado em algumas partes e bastante saboroso de ler, tá? Então fica a dica aí de leitura desse livro importantíssimo. E no decorrer agora do vídeo eu vou mostrar mais algumas obras literárias importantes da primeira fase do modernismo brasileiro. Vamos lá. Então, gente, vamos fazer uma rápida passada aí pelas principais obras e principais autores do modernismo na primeira geração, primeira fase, que costumeiramente se classifica de 1922 até 1930. Embora 22 tenha sido o início formal do modernismo, havia outras manifestações antes disso que podem ser enquadradas como obras modernistas também, tá? Inclusive obras do próprio Mário de Andrade, que ele escreveu antes de 22, são enquadradas no movimento modernista também, tá? Na primeira fase. Então a gente viu que o Mário de Andrade é o principal representante. A gente estava falando na parte anterior do vídeo dessa obra aqui, Macunaíma, que é uma rapisódia, né? Um romance fantástico. E ele também tem uma série de outras obras que são importantes. Um outro romance dele também, Amar, Verbo Intransitivo, também bastante interessante, bastante importante no contexto da obra, né? Outro autor representante é o Oswald de Andrade. Apesar do sobrenome, eles não são parentes, né? Não eram, né? As obras mais importantes dele estão Memórias Sentimentais de João Miramar, que é o exemplo mais bem acabado do romance moderno, né? Vocês podem perceber que os capítulos são todos curtos, são uma espécie de, não sei se dá pra ver aí, são capítulos de meia página, basicamente. Em uma página tem 3 capítulos,
É uma linguagem totalmente cinematográfica, com cortes, com uma série de elementos que já vinham sendo feitos lá na Europa, com James Joyce e outros representantes do romance moderno. E ele também faz nesse livro aí esse tipo de romance, um romance extremamente revolucionário para a época. Outro também importante dele é Serafim Ponte Grande, outra obra também importante do Oswald. Todas essas obras aí são relativamente fáceis de ser encontradas. Se vocês tiverem interesse, né, de ir atrás, existe até em download para baixar, tá? Outro representante bastante importante dessa fase é Antônio de Alcântara Machado. Aqui nesse volume, Novelas Paulistanas, estão as principais obras dele, né? Que a gente pode ver aqui, que seriam Brás, Bexiga e Barra Funda, Laranja da China, Mana Maria. E depois ele coloca aqui ainda nesse volume alguns contos avulsos, né, e algumas obras inéditas, tá? Outra obra representativa dessa primeira fase do modernismo brasileiro é Juca Mulato, desse autor Menotti del Picchia. Ele também participou da Semana de Arte Moderna, né, foi um dos representantes lá. E é um poema bastante interessante, bastante agradável de se ler. Embora seja um livro, né, aqui ele é um único poema, tá? Então, gente, para que você... e também tem Manuel Bandeira. Esse também foi importantíssimo, um dos principais poetas dessa fase modernista. Esse volume aqui tem a obra inteira dele, completa, né? É bastante interessante e depois a gente faz uma análise mais detalhada sobre ele, que ele merece um vídeo separado. Então, gente, é isso, tá? Bem resumidamente, alguns dos principais autores da primeira fase do modernismo. Faltaram alguns, mas creio que esses que tem aqui são os mais relevantes para que vocês possam ter um primeiro contato com esse movimento artístico e literário. Além da obra do Mário de Andrade que eu mostrei aqui, faltou um livro chamado Contos Novos, que são contos, né, como o próprio nome diz. É um livro também bastante fundamental aí da obra do Mário de Andrade, também interessante, que eu não achei lá agora na pressa, eu não achei para mostrar aqui, tá? Então depois a gente faz uma análise desses livros de maneira mais pormenorizada, e principalmente Manuel Bandeira, né, que merece um estudo mais aprofundado aí no decorrer do ano. Eu vou deixar um link na descrição aí do vídeo com um site que tem lá algumas sugestões para download de obras literárias, né? Downloads legalizados, tá? Então, domínio público, coisas que já estão disponíveis na internet para baixar. Talvez encontre esses livros lá para serem baixados, tá? Então eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. E morreu.